aspecto interessante nisso, que é se uma pessoa, normalmente uma escrita que apela a um lado mais confessional ou mais exposto, em princípio é uma escrita que está associada a uma necessidade, uma carência, uma necessidade de chegar a alguém, de se expor, que tem a ver com uma vaidade. Tu há pouco estavas a falar na questão de ler poesia, é um ato de uma espécie de ouvir uma conversa, mas não participar nela, não é? Porque, quer dizer, o poeta que lê está ali num puro ato de generosidade, num certo sentido. Não quer dizer que ele não retire para ele um gozo e tal, mas está a ouvir alguém abrir sobre alguma perspectiva. E uma coisa que eu achei interessante, outro dia houve um estudo que saiu sobre o facto, hoje em dia, dos livros que mais vendem nas livrarias são livros de autoajuda. Então, outro dia houve um estudo sobre, com uma amostra até bastante larga de pessoas que liam poesia e que liam autoajuda. Não sei porque é que escolheram a poesia, mas os dados eram muito claros. Ler poesia fazia muitíssimo bem, porque exigia um nível de concentração, um nível de coisa. Autoajuda, e já estamos aqui a contar com os dados do autoajudado, que vai fazer aquelas coisas todas, não dava grande coisa. Mas a verdade é que a autoajuda é talvez o género que hoje em dia, a par com outras coisas que são autoajudas disfarçadas, que é coisas de movimentos mais ou menos religiosos e coisas do género, tem crescido. E a poesia cada vez tem tendido está a passar por uma magreza complicada até de se imaginar que fique mais magra. Às tantas pode desaparecer. Isto, se calhar, então, de alguma maneira, é um sinal de que hoje em dia as pessoas só aceitam participar num evento em que a vaidade delas se possa expor. E às tantas isso põe em causa uma coisa que é será possível haver um movimento qualquer de revolta quando as pessoas a única coisa que procuram é o eco e não a capacidade de criarem uma força em que elas se dissolvem para ser algo mais? Pois, sim, isso é uma questão. Agora lembro-me de um outro. Não um verso, é uma frase do Virgílio Ferreira que diz: na invocação ao meu corpo, não te vou falar de mim, um eu é tão lastimável. E nós perdemos um bocado o norte dessa. Como é que eu ia dizer? Desse lado fato do eu. Claro que temos de nos construir sobre algo que seja minimamente referenciável, mas de facto, isto ligando ao que estava a falar antes, da escrita, para mim não é muito proveitoso ter um fascínio assim tão grande por aquilo que nos acontece. Sobretudo referindo ao que nos acontece. O que acontece é claramente mais interessante. Não sei se respondi. Não, isto também é mais... Eu posso ler um poema? Sim, sim. Para quem está a acompanhar, está na página 10. Reduzidos à delinquência, cruzamos ruas como se nelas ecoasse um prestígio de músculos. Importamos a testa dos imolados de paragens tão distantes como os mares abstratos da seda, as epidérmicas e crepitantes folhas do Equador. Como plectros, percutimos e sondamos os rostos de uma raça desbaratada entre vasilhas de seiva e o gosto mercantil pelo cancro. É na doença, pois, que multiplicamos a nossa prole, metastasiados com o vislumbre de um ouro geneticamente nosso, profeticamente vedado aos impuros, idólatras e impostores. E, porém, encarnamo-los com mais vimência que todas as opressões, impurificando o verbo, idolatrando as feras, impostando uma convivência de que nem os anjos são capazes. O nosso retrato é um fresco de helicópteros despenhados. Voar é inútil como esperar a vida. Se houver perguntas, não sei se alguém quiser. Sim, nós vamos continuar, mas... interrompam. Ou falem, não tem de ser uma pergunta. Sim. Sei que esta é uma pergunta um pouco habitual no sentido seguinte. Já
tenho alguma curiosidade, dado o percurso do Vasco ao longo destes 10 anos, vê-se a continuar na mesma linha de uma espécie de intervenção social da sua poesia? Não sei, suspeito que não. Suspeito que não. Como disse, é um território para mim altamente perigoso, porque embora pessoalmente seja moderadamente empenhado nas minhas relações, nesta contestação, nesta exigência de outra realidade, não sei se na escrita sempre tive um certo pejo em como é que eu ia dizer, circunstancializar demasiado. Ou seja, é importante, e neste livro tornou-se importante, abordar essa energia de confronto com os outros e o que é que está em causa, mas não sinto que seja nem o meu território natural, nem uma coisa que eu possa fazer muito frequentemente. Por isso, acho que não. É um livro inquietado e não inquietante. É um livro inquietado. Inquietado, no sentido Sim. em que é a realidade que está à sua volta que o leva, nesta obra em concreto, a ir para a temática mais social. Sim. Inquietado. Sim. António Pedro tem uma verso, não me recordo agora em que livro, que diz que a poesia não é só aquilo que se lê ou que se escreve, é sobretudo o que fica depois de se ler ou de se escrever. Essa poesia volta a criar novos da poesia em ti, na tua escrita, nos teus hábitos diários. É sobretudo o que fica depois ou resume-se à escrita? Não, eu acho que é o que gravita em torno da escrita e do poema. Ou seja, a escrita do poema não é propriamente o ato magno da poesia. De facto é isso, é tudo o que é prévio e se calhar posterior à leitura ou à escrita e que passa por converter o que é que seja que foi transmitido ou com que nos deparamos para a convivência. Não sei, acho mesmo importante o lado de conseguir apurar algo para tornar poética a existência, a vida em si. Não é? Ou seja, é quase possível, e no outro dia, num outro sítio, estava a dizer isso, não é uma coisa que me assombra muito se deixar de existir este tipo de coisa, um livro, um poema. Se isto deixar de existir e continuar a existir o desassossego, a vontade de chegar ao outro, de nos despojarmos de ficções próprias, etc. Acho que isso é o que verdadeiramente perdura e não propriamente o poema no formato de poema. Eu não conheço a obra do Vasco. A primeira vez que eu ouvi foi alguma coisa, foi num programa da Antena 1 que saiu há pouco tempo. Eu antes queria fazer uma pergunta que já me respondeu, que era se necessidade de seguir. Porque quando eu ouvi o próprio Vasco, lembro-me que foi muito claro, eu pensei que o seu poema era o Marcuse, o filósofo da Escola de Frankfurt, em lirismo, de alguma maneira. Eu queria saber se, de algum modo, ou seja, aqueles autores da sociedade de consumo, cultura de massas, o influenciaram na escrita, pelo menos nesse poema. Pois, não, acho que não. Acho que não influenciaram. Eu tive com a filosofia uma relação de fascínio e depois de algum desinteresse por uma série sobretudo na forma como é feita, na linguagem utilizada em geral na produção de filosofia. E a filosofia, a parte que me interessa mais é da filosofia antiga, que tem muito mais a ver com o assombro de estar vivo, não propriamente com o sistema, mas a interrogação de que somos capazes. Não é? E que isso é muito mais fértil do que... É muito mais fértil do que propriamente estar a construir um edifício
filosófico assim. Em relação à filosofia sobre o consumo, isso não leio algumas coisas, mas não creio que tenha sido propriamente influente para este livro. Se eu percebi bem, podemos dividir um pouco a vossa conversa e a atualidade, tudo que se anda a passar, e que finalmente percebemos que se calhar não somos tão mansos, tão vegetais, não sei, estamos ainda um bocadinho na expectativa de ver, não é? Mas por outro lado estou a falar de protagonismo, não é? De necessidades de protagonismo. Uhum. Essa é uma ideia, já agora faço a pergunta aos dois, porque são os dois pareceu-me em consonância, não é? Com a vossa opinião. Parece-vos, ou sentem um desencantamento nesse sentido? Sentem que as pessoas neste momento estão todas a precisar de protagonismo? As pessoas estão em monólogo? As pessoas... Estamos a falar de poesia, não é? Ok. Estamos a falar de poesia. Sim. E eu tive ideia de que estavam a falar do poeta, das pessoas estarem fechadas em si, do eu estar em primeiro, não é? Sempre a primeira pessoa, sempre a primeira pessoa. Ou do plural, do singular. E foi isso que eu percebi, que acham que neste momento que há, acima de tudo, uma sede de protagonismo. Da parte de quem escreve, dos Sim. poetas, é? Sim. Não sei. Mas não foi nesse termo, não foi nesse sentido. Nós estávamos a falar no sentido da ligação. Ou seja, nós falamos do Facebook, de redes, hoje em dia, de encontro entre as pessoas, e em que o que se nota cada vez mais é que o elemento que traz as pessoas a um encontro é o elas terem um espaço, um slot, como num carrossel, em que se houver uma máquina a fotografar, em 30 fotografias, uma dela. E a pessoa vai ver as 30, por curiosidade, estavam lá ao lado dela. Mas a fotografia que lhe interessa é dela. As outras está no rolo, está no mesmo rolo. Mas há um pensador interessante que se chama Baumgarten, e ele estuda sobretudo áreas que estão relacionadas com o desenvolvimento urbano, tem ali roça coisas da arquitetura e tal, e ele tem uma coisa interessante que é, ele fala de uma definição que mudou em termos de, obviamente, de consciência política e que começa a entrar na consciência das pessoas, que é, antigamente, a pessoa que estava na sociedade era vista como um cidadão, e cada vez mais os grupos de cidadãos eram avaliados pelo seu papel, pela sua intervenção, pela forma como representavam ou não o meio em que estavam inseridos. E que cada vez mais o cidadão se tinha diluído numa outra forma de participação, pelo qual ele era valorizado ou desvalorizado, que era o consumidor. Ou seja, a pessoa passava a estar integrada no seu meio pela ordem, no sentido em que ela consumia mais ou menos. Um bom consumidor tem um bom emprego, tem uma família, tendo uma família consome mais, não sei o quê, entra numa lógica de organização social plena, em que aí consome de uma forma total, diariamente. Hoje em dia, eu lembro-me que uma das primeiras conversas que eu tive com o Miguel era essa, que hoje em dia já começa a haver grupos que se manifestam numa lógica tão simples como esta. Eles sabem que o voto vale menos do que a compra. Então, se eles querem bloquear uma coisa, eles organizam